A União das 13 Colônias. Primeiro, devemos entender como aconteceu a independência norte-americana e o processo de união das 13 colônias. No século XVII, diversos grupos de ingleses, principalmente os puritanos, migraram para a América do Norte devido às perseguições religiosas e à busca por melhores condições de vida, por exemplo, para suas famílias, que essas pessoas na verdade eram protestantes. Ao se estabelecerem na região, esses colonos passaram a desenvolver atividades como a agricultura, o comércio e a produção local, formando as chamadas 13 colônias inglesas. Com o passar do tempo, as colônias se desenvolveram em formas diferentes. Do norte, predominavam pequenas propriedades, trabalho livre e comércio. Já no sul, o modelo era diferente. O modelo era de exploração agrícola, que eram exploradas principalmente por ingleses, baseando-se em grandes propriedades, monocultura e uso de mão de obra escravizada africana, voltada para a exportação e o enriquecimento da Inglaterra. Exemplo dessas colônias no sul, como a Virgínia, a Carolina do Norte, a Geórgia, que tinham um clima agradável para a agricultura. A relação entre a colônia e a metrópole se agravou após a Guerra dos Sete Anos, que durou de 1756 a 1763, quando a Inglaterra se envolveu com a guerra com a França, pela parte do território do Canadá, e a Inglaterra venceu a guerra, e apesar de vencedora, ficou endividada. Para recuperar sua economia, o governo inglês aumentou os impostos sobre as suas colônias e criou leis que limitavam sua autonomia política e econômica, sem permitir que os colonos participassem das decisões do parlamento. Essa situação gerou grande insatisfação. Lembrando, essas leis, principalmente a Lei do Chá, davam monopólio para os ingleses ao invés dos colonos. Não é só isso. Houve a Lei do Selo, que impôs um imposto direto sobre todos os documentos impressos, jornais, calendários, baralhos, exigindo o selo oficial britânico. Diante disso, os colonos passaram a se unir politicamente, e em 1774 foi criado o primeiro Congresso Continental, que era conhecido como Congresso da Filadélfia, que era organizado pelos próprios colonos, com a participação de líderes como George Washington e Thomas Jefferson, com o objetivo de resistir às imposições inglesas e defender seus direitos. E as decisões foram feitas de ideias iluministas que se agravaram na Europa no século passado, no século XVII, e que agora nós estamos no século XVIII, então vamos agravar novamente. Bem, a União das 13 Colônias resultou no início dos conflitos armados em 1775, dando origem à Guerra de Independência. E em 4 de julho de 1776 foi proclamada a independência dos Estados Unidos, baseados em ideias iluministas que eu tinha falado antes, como liberdade, soberania popular e direito à representação política, que tiveram apoio principalmente com a França e da Espanha, que eram os principais inimigos da Inglaterra. Os colonos derrotaram a Inglaterra, e essa guerra durou em 1775 a 1783. No final da guerra, a Inglaterra foi obrigada a reconhecer a independência, no finalzinho que eu tinha falado antes, em 1783. Assim, a União das 13 Colônias foi fundamental para o processo de movimento de independência, pois permitiu uma ação coletiva contra o domínio inglês e resultou na criação de um novo país baseado em princípios republicanos. Depois disso, em 1787, foi formada a primeira Constituição dos Estados Unidos, e o seu primeiro presidente foi o George Washington. Bom, galera, esse foi o vídeo. Né, gente, vídeo curto, mas eu expliquei de forma resumida. Mas, galera, se vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para também fortalecer o canal. Então, pessoal, até o próximo vídeo.